História da riqueza do homem, capítulo 10. A expansão do mercado é uma chave importante para a compreensão das forças que produziram a indústria capitalista e suas principais mudanças, ocorridas entre a Idade Média e a modernidade. A estrutura das corporações era destinada ao mercado local. Quando este se tornou nacional e internacional, a corporação deixou de ter utilidades. Huberman diz que, substituindo o esquema de produção artesanal, voltado apenas para o abastecimento local, é criado um esquema doméstico marcado pela divisão e especialização do trabalho. Para entendermos o sistema de especialização, precisamos entender o pensamento de William Perry, economista inglês que percebia várias vantagens nesse sistema. Cada trabalhador tem uma tarefa particular a fazer, executando-a repetidamente em consequência. Assim, se torna perito nela. Isso poupa tempo e acelera a produção. Antigamente, o método de produção era feito por artesãos individualmente, o qual os mesmos realizavam várias funções, como produzir o produto, negociar, eram capatazes e comerciantes, e ser lojista de seus produtos, trabalhando em seu material, em suas respectivas residências, sendo denominado sistema de produção doméstica, porém, não diferindo esse sistema dos demais sistemas de corporações. A forma de negociar as mercadorias foi organizada em novas bases. As corporações resistiam às mudanças, já que achavam que tinham um monopólio de certos produtos. A igualdade entre os mestres foi um fator fundamental da ordem corporativa. Os membros das corporações se opuseram às mudanças na tentativa de conservar seus velhos monopólios, pois as corporações tinham muito poder político, processo árduo para que elas não fossem substituídas pelas fábricas, porém acontecendo após a Revolução Industrial. No sistema de corporações, que surgira com a economia urbana, o capitalista tinha apenas um pequeno papel. Com o sistema de produção doméstica, surgido com a economia nacional, o capital passou a ter um papel importante. Era necessário muito dinheiro para comprar a matéria-prima para que os trabalhadores executassem o produto. A expansão das empresas e do comércio exigiu um número maior de trabalhadores, agregando homens, mulheres e crianças, encerrando assim a grande quantidade de trabalho rural na época. Fases da organização industrial. Primeira fase, sistema familiar. Os membros de uma família produziam apenas para o consumo próprio. Segunda fase, sistema de corporações. A produção visava o mercado e era levada a cabo por mestres artesãos. Os artesãos ainda eram donos das ferramentas, vendiam os produtos e não sua força de trabalho, não sendo donos da matéria-prima. Terceira fase, sistema doméstico. Igual ao sistema de corporações, exceto no fato de que os mestres já não eram dependentes, dependiam do fornecimento de matéria-prima. O intermediário entre ele e o consumidor passavam a ser assalariados. Quarta fase, sistema fabril. Produção para o mercado realizada fora de casa, sob rigorosa supervisão. Uma produção maior e oscilante, feita com grandes números de máquinas. Os trabalhadores já não são donos dos meios de produção e o capital era mais necessário do que nunca, do século XIX até hoje. Um exemplo de condição de trabalho antigamente eram famílias trabalhando 35 horas por semana, ganhando R$ 1,75 por semana, morando em casas superlotadas com condições precárias. Hoje em dia, as condições de trabalho são melhores, onde os trabalhadores recebem salários mínimos e suas famílias assistências governamentais.